Vamos falar então sobre essa questão da 777. É uma matéria que saiu num site norueguês e foi traduzido. Inclusive o GE colocou essa matéria e tem aspas do Carlos Roberto Osório. Há uma cobrança, né, do Clube de Regatas Vasco da Gama a 777, não a Vasco SAF, a 777, porque esta matéria diz um ex-funcionário da 777 que eles não botam dinheiro em nenhum não, que eles ficam rodando dinheiro de um lado para o outro nos clubes de futebol, nas empresas de aviação que eles possuem e que, na verdade, esse dinheiro não existe. E com esse momento, Vasco precisando de reforço, o Vasco precisando vencer no Campeonato Brasileiro, tem os aportes financeiros a serem feitos pela empresa norte-americana dentro da SAF. Isso criou, sem dúvida, um debate muito forte com os torcedores vascaínos ficando bastante preocupados. E não pode ser diferente. Então, eles estão exigindo, repito, não da Vasco SAF, mas da empresa norte-americana 777, um comunicado público explicando essa matéria. Por quê? E aí? Como que faz? No contrato que as pessoas não tiveram acesso, porque tem cláusulas de sigilo, né? De confidencialidade. Fala alguma coisa, caso não aportar o dinheiro, o Vasco recupera as ações e pode revender essas ações. Então, nós vamos ficar em cima desse assunto, porque ele é pertinente, ele preocupa sim para a gente informar tudo isso para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos falar de Vasco e Cruzeiro sábado às 16h. Foi aberta hoje a janela de transferências, não entraram no bid de hoje nem o Maicon, nem o Serginho. O Vasco já deu entrada. No caso do Serginho, você precisa fazer a transferência internacional. No caso do Maicon, é uma transferência nacional do Santos via Federação Paulista para a Federação Carioca CBF, e aí sim ele ganha condições de jogo junto do bid da entidade. E outras questões de reforços que o Vasco está buscando. Segue tentando aí o Bruno Prachedes, que começou muito bem, foi comprado pela Red Bull Bragantino, né? E agora não está tão bem. Tem também o caso do Léo Cittadini, que o Vasco tem interesse. O próprio Paulo Brax já confirmou que tem um interesse neste jogador junto ao Atlético Paranaense. Tem o Rodrigo Salazar, a informação que vem da Alemanha, que o Vasco fez uma proposta de 3 milhões de euros ao Schalke 04, né? Ao Schalke 04. E tem também um lateral esquerdo, que o Vasco precisa. O Paulo Vitor foi devolvido. Paulo Vitor não está mais. E o Lucas Piton, ele tomou o 3º cartão amarelo no jogo contra o Botafogo. Quem vai ser o lateral esquerdo? Vai improvisar alguém ali naquela posição, vai buscar um da base para botar ali. Então, é uma questão que nós precisamos, neste momento, ter a resposta para o técnico, neste momento, o William Batista. Segue o William Batista. Eu hoje conversei com algumas pessoas que me disseram que o Vasco começa a apressar mais o passo para definir o técnico efetivo da equipe. Até porque o time vai precisar de muitas e muitas vitórias para conquistar os 45, 46 pontos e não brigar pelo rebaixamento. Nesse momento, a conversa de Vasco da Gama é não cair para a Série B. E outra coisa, aí sim tem uma cláusula no contrato do Clube de Regatas Vasco da Gama com a 777 para Vasco SAF. Em caso de rebaixamento, o Jorge Salgado, presidente, pode pedir as demissões do Luiz Melo e do Paulo Brax também. Isso aí é verdade, isso é real, né? Está tudo muito bem trabalhado nesse sentido. Então vamos saber aí, nas próximas horas, o Vasco precisa de reforços, mais um zagueiro, porque o Miranda vai sair,
né? O Vasco vai liberar o Miranda, não tem interesse na permanência dele. O Miranda foi prejudicado, ficou mais de um ano parado por causa daquele doping na Copa Sul-Americana, vocês vão se recordar. Precisa de um lateral esquerdo, o Paulo Vitor retornou para o Internacional. Precisa de um volante, precisa de um camisa 10, talvez mais um atacante. E nós estamos em cima, vamos fazer essas cobranças aí para a Vasco SAF reforçar e o Vasco voltar ao caminho das vitórias, porque está todo mundo preocupado e eu não sou diferente de vocês, né? A gente sempre acredita no melhor, mas a realidade do Vasco hoje é essa, é brigar para não cair mais uma vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. Comente aí, por favor.